Antes de seguir com a questão 4.4, eu vou trazer aqui o artigo 17 do regulamento, que foi aquela questão do Célio, que a questão foi 2008, mas eu falei para vocês que em 2009, o artigo 17 do regulamento da Previdência Social, no que é aplicado pelo INSS, passou a exigir que a invalidez, quer do filho, quer do irmão do segurado, seja anterior à maioridade previdenciária para que a pensão por morte seja concedida. Vejam o que dispõe o artigo 17. A perda da qualidade dependente ocorre. Inciso 3, que tem redação dada pelo Decreto 6939 de 2009. Para o filho e o irmão de qualquer condição, ao completarem 21 anos de idade, salvo-se inválidos, desde que a invalidez tenha ocorrido antes, letra A, de completarem de 21 anos de idade, e aí depois nós temos as causas de emancipação abaixo. O INSS aplica isso aqui. Para o regulamento, se o filho do segurado fica inválido aos 25, por exemplo, ele não vai voltar a ser dependente do segurado. Só que o STJ e a TNU dizem que o regulamento é ilegal. Agora, como são jurisprudências mais específicas, isso na prova do CESP, caiu o texto do artigo 17 do regulamento, você vai marcar verdadeiro, ok? Agora sim, questão 144. Luiz é vendedor de uma grande empresa que comercializa eletrodomésticos. A título de incentivo, essa empresa oferece aos empregados do setor de vendas um plano de previdência privada. Nessa situação, incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de contribuição para a previdência privada a Luiz. E a questão é falso com base na lei de custeio, a lei 8212, no artigo 28, parágrafo 9º, letra P de pato. A empresa que disponibilizar patrocínio de previdência privada não vai incidir contribuição previdenciária desde que seja disponibilizada a todos os empregados da empresa. Vejam que essa empresa oferece aos empregados do setor de vendas um plano de previdência privada. Se a previdência aqui é oferecida somente aos empregados do setor de venda, vai incidir contribuição previdenciária. Então, não é falso. A questão é verdadeira. Vejam o que é uma leitura apressada. Sempre leiam mais de uma vez. Eu li rapidamente, não, a questão é falsa. Mas aí, lendo de novo, comparando o contexto legal, a gente viu que é verdadeiro. E aqui a fonte é o artigo 28, parágrafo 9º, letra P de pato. Pelo texto normativo, quando a empresa patrocinar uma instituição de previdência privada, pode incidir contribuição ou não no patrocínio. Se for aberto para todo mundo na empresa, não incide contribuição. Mas se for só para A, B ou C, vai incidir contribuição. E foi o detalhe. A questão diz que a empresa oferece aos empregados do setor de vendas um plano de previdência privada. Nessa situação, incide contribuição previdenciária e é verdadeira. Até eu lendo correndo, corre o risco de errar. Então, assim, todo mundo tem que ler a questão com muito detalhe, ok? Fundamento 28, parágrafo 9º, letra P. Agora eu vou fazer minha crítica. O examinador que faz isso aqui, ele normalmente não conhece as regras de previdência complementar privada. As regras de previdência complementar privada, na atualidade, as regras gerais estão na Lei Complementar 109 de 2001. A Lei Complementar 109 é de 2001, a Lei 8212 é de 91. E a Lei Complementar 109 diz que quando uma empresa patrocinar uma previdência privada, a empresa é obrigada a abrir para todos os seus empregados. Então, não existe mais a possibilidade
do caso concreto aqui. Da empresa patrocinar para o empregado do setor de vendas, não patrocinar a previdência privada para os demais, porque isso não mais é permitido na Lei Complementar 109. Só que esqueçam isso, mas eu não poderia deixar de criticar, porque o examinador ele não conhece a legislação de previdência privada. Certamente é outro examinador que faz as questões. E aí ele acha que o 28, parágrafo 9, letra P, ainda é possível de acontecer. E para a prova do INSS, siga o 28, parágrafo 9, letra P de pato. Eu vou quebrar essa televisão aqui, Marquinhos, tanto bater o cotovelo nela aqui. Vamos à questão 145. Tendo sido demitido sem justa causa da empresa que trabalhava, Wagner recebeu aviso prévio indenizado, entre outras rubricas. Nessa situação, não incide contribuição previdenciária sobre o valor da indenização paga pela empresa a Wagner. Vejam, aqui é outro ponto. Existem alguns pontos extremamente sensíveis de dúvida dos alunos. São os pontos que a gente, tanto nos cursos de teoria, quanto nos cursos de questões, a gente bate bastante para evitar e para você possa entender e evitar a dúvida, né? Sempre vai ter alguma dúvida, porque aqui é ciência humana e não é uma matéria fácil. O aviso prévio indenizado não tem um tratamento dentro da lei de custeio, tá? A lei de custeio, ela não fala nada de aviso prévio que é indenizado. É a empresa que manda o empregado embora sem cumprimento do aviso prévio e paga o aviso prévio em dinheiro. É isso que é aviso prévio indenizado. A lei de custeio é omissa a respeito. O regulamento da Previdência Social, até 2009, dizia que o aviso prévio indenizado não sofria contribuição previdenciária. Artigo 214 do Regulamento da Previdência Social. Nesse artigo 214, nós temos o parágrafo 9º, inciso 5. Parágrafo 9º, inciso 5, letra F de faca. O artigo 214, parágrafo 9º, inciso 5, letra F de faca, do Regulamento da Previdência Social, dizia, até 2009, que o aviso prévio indenizado não sofria incidência de contribuição previdenciária. Mas o decreto 6727 de 2009 revogou a letra F. Ou seja, o regulamento da Previdência Social, desde então, passou a ser omisso a respeito do aviso prévio indenizado, se incide contribuição previdenciária ou não. Essa revogação fez com que a Receita Federal do Brasil, por suas normas internas, no caso a IN 971 de 2009, passasse a cobrar a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. No entanto, o STJ é pacífico de que a postura da Receita Federal do Brasil é ilegal, e de fato é, porque o aviso prévio indenizado tem natureza indenizatória e não incide contribuição previdenciária no aviso prévio indenizado. Então, qual é o panorama que nós temos? A lei de custeio não fala nada, o regulamento da Previdência Social não fala nada de aviso prévio indenizado para incidir ou não contribuição previdenciária. As normas internas da Receita, que não fazem parte do edital do INSS, diz que incide contribuição previdenciária. O STJ diz que não incide, por exemplo, STJ, julgamento do recurso especial 12.21.665 de 2011. E essa jurisprudência foi confirmada agora em 2014, em fevereiro, pela primeira sessão do STJ. Então nós temos de um lado uma norma interna da Receita Federal que manda descontar a contribuição do aviso prévio indenizado. Do outro lado, nós temos a jurisprudência da primeira sessão do STJ dizendo que não incide contribuição do aviso indenizado. Salvo o concurso da Receita Federal do Brasil, que pode cair uma normatização interna no edital, não vejo como cobrar uma IN da Receita Federal para vocês. Então, qual é a única posição de prova, na minha opinião? A posição do STJ. Vale frisar que essa questão não entrou nesse problema, porque a questão foi de 2008. E por isso
não tinha essa controvérsia, a questão foi considerada verdadeira, porque na época o próprio regulamento da Previdência Social dizia que o aviso prévio indenizado não sofria incidência de contribuição previdenciária. Mas mesmo após a revogação dessa regra do regulamento, a questão continua verdadeira, com base na jurisprudência do STJ. Você acha o quê? A lei de custeio é omissa, o regulamento é omisso. De um lado tem o STJ, do outro tem uma norma interna da Receita. Você acha que o CESP vai utilizar o quê na sua questão, se isso for cobrado? A jurisprudência do STJ. Eu escrevo com meu amigo Ivan Kertz, mas a gente tem essas divididas no livro, porque livro a quatro mãos é complicado. Tanto que na parte dos livros, revisáceos, etc., a gente, ó, Ivan, bote na sua tabelinha o entendimento da Receita, mas embaixo, senão não assina o livro, bote que o STJ entende que não incide contribuição previdenciária no aviso indenizado. Por que a gente coloca as duas posições? Porque a gente faz livro geral, revisaço previdenciário, simulaço, questões CESP, etc. São livros que o cara que está estudando para a Receita Federal, ele precisa saber também o entendimento da Receita Federal. Mas para a prova do INSS, que não cabe ainda da Receita e pode cair jurisprudência, isso vindo diante da omissão da lei e do regulamento, a única posição, a meu ver, sob pena de anulação da questão, é pronunciar a não incidência de contribuição previdenciária no aviso prévio indenizado. Vale frisar que o aviso prévio gozado, o empregado cumpriu o aviso, trabalhou, é remuneratório, vai ter contribuição previdenciária, esse aqui ninguém discute, é pacificado, ok? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida a respeito, eu acho que eu pelo menos esclareci o panorama, tá? Vamos à questão 146. Há 8 meses, a Edna, profissional liberal, fez sua inscrição na Previdência Social na qualidade de contribuinte individual, passando a recolher regularmente as suas contribuições mensais. Vejam, ela se inscreveu como contribuinte individual há 8 meses, a Edna. A questão fala que ela passou a recolher regularmente as suas contribuições previdenciárias, ou seja, ela tem 8 contribuições previdenciárias mensais recolhidas. 8. A questão fala regularmente, a gente presume que ela pagou dentro do prazo. Qual é o prazo que o contribuinte individual tem para recolher a sua contribuição previdenciária? Até o dia 15 do mês seguinte, a respectiva competência, ou primeiro dia útil posterior, se o dia 15 não tiver expediente bancário. Ok? Então, temos uma contribuinte individual com 8 contribuições previdenciárias tempestivamente vertidas ao regime geral de previdência social. Vamos ver o que ela quer. 2 meses depois da inscrição, descobriu que estava grávida de 1 mês, vindo seu filho a nascer prematuramente com 7 meses. 1 mês depois, descobriu que estava grávida. Olha que sorte, pagou as contribuições antes. Só que o menino nasceu com 7 meses. Seguindo com a questão, nessa situação, não há nada que impeça Edna de receber o salário de maternidade, pois a carência do benefício será reduzida na quantidade de meses em que o parto foi antecipado. E a questão está corretíssima. Questão extraída da aplicação interpretativa do artigo 25 da Lei 8213. O salário de maternidade é um benefício previdenciário que pode ter carência ou não, depende da segurada. Empregada, empregado doméstico e trabalhadora avulsa, a carência é dispensada. Isso é uma brecha, sabia? Muito cá entre nós, porque ela já pode se filiar grávida e depois ter direito ao benefício. É uma brecha que até hoje não foi corrigida, Deus sabe por quê. A legislação está cheia de brechas. Eu evito falar assim normalmente para que as pessoas não se aproveitem muito, o que eu acho errado. Para contribuinte individual, segurado especial e contribuinte individual são 10 recolhimentos mensais. No caso da segurado especial, são 10 meses antes do parto, quer contínua, quer alternadamente, desenvolvendo atividade campesina ou pesqueira de subsistência. Então, a priori, para contribuinte individual, nós temos a carência de 10 recolhimentos mensais. No entanto, existe a previsão de redução de carência no parto antecipado. A mulher tem bebê com 9 meses. Se ela teve com 7, o parto foi antecipado em 2 meses. Logo, teremos a redução do período de carência de 10 para 8 recolhimentos mensais. E a Edna, exatamente, a questão deu essa informação, tinha 8 contribuições tempestivamente pagas, logo serão consideradas para fim de carência e não há nada que impeça, de fato, a concessão do salário maternidade para a Edna, considerando a qualidade de segurada e a realização
do período de carência, ok? Questão 147, o caso da Cláudia. Cláudia está grávida e exerce atividade rural, sendo segurada especial da Previdência Social. Nesta situação, ela tem direito ao salário maternidade, desde que comprove o exercício da atividade rural nos últimos 10 meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando solicitado antes do parto, mesmo que a atividade tenha sido realizada de forma descontínua. E a questão está correta. Para a segurado especial, a carência é de 10 meses de atividade campesina ou pesqueira de subsistência. Essa carência, a lei não exige a continuidade. É possível que haja para segurado especial a descontinuidade. Nós vamos, inclusive, ao regulamento da Previdência Social. Nós temos uma regra específica de carência por salário maternidade dentro do artigo 93. Vejam a importância do estudo dos artigos atualizados do regulamento da Previdência Social. O artigo 93, no parágrafo 2º, diz o seguinte: será devido o salário maternidade assegurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua. O que aconteceu? Moral da história, a questão copiou o parágrafo 2º do artigo 93 do regulamento. Como esse artigo está atualizado, até hoje está atualizado, nada mudou a respeito, a questão só poderia ser considerada verdadeira. Questão 148. Alexandre, caminhoneiro, sempre trabalhou por conta própria e jamais se inscreveu no regime geral de previdência social. Vejam, caminhoneiro que trabalha por conta própria. Quem dirige veículo por conta própria se enquadra em qual categoria de segurado obrigatório da Previdência Social? Contribuinte individual autônomo. E para os contribuintes individuais que trabalham por conta própria, a filiação à Previdência Social, e esta é uma exceção, inclusive a jurisprudência tem esse entendimento majoritário também, a filiação do contribuinte individual que trabalha por conta própria não é automática com o exercício de atividade laboral remunerada. A sua filiação é condicionada ao pagamento da primeira contribuição previdenciária. É um sistema que segue o segurado facultativo, é assim que o INSS entende e é assim que a própria TNU entende, o STJ entende. Isso pode cair na sua prova. Então, se eu trabalho por conta própria, pelo fato de ser um contribuinte individual autônomo, eu mesmo sou o responsável em recolher mensalmente, até o dia 15 do mês seguinte, a respectiva competência, ou primeiro dia útil posterior, se o dia 15 não tiver um banco aberto, a minha contribuição previdenciária. Se eu nunca me inscrevi na Previdência e nunca paguei a primeira contribuição, eu sequer sou segurado. Eu sou um autônomo irregular. Voltando aqui à questão, Alexandre, caminhoneiro, sempre trabalhou por conta própria e jamais se inscreveu no regime geral de Previdência Social. Após sofrer um grave acidente, resolveu filiar-se à Previdência. Sofreu um acidente grave e resolveu se filiar à Previdência depois. As pessoas, muitas vezes, aqueles que têm a responsabilidade de recolher uma contribuição, só se lembram da Previdência depois que o mal está feito. A questão não diz, mas nosso objetivo aqui é aprender, por isso que eu abro as questões. Se ele sofreu um acidente, vamos supor que ele ficou inválido e depois se filiou à Previdência Social, a aposentadoria por invalidez vai ser negada, porque a invalidez vai ser anterior à filiação previdenciária. Mas será que é isso que a questão quer? Acredito que não. Depois do acidente, ele se filiou à Previdência Social, certo? 6 meses depois, sofreu um novo acidente e veio a falecer, deixando esposa e 3 filhos. A questão não fala de benefício por incapacidade,
A questão fala de pensão por morte. O primeiro acidente do Alexandre foi um aviso: ó, você está prestes a morrer, se filie à Previdência para não deixar sua mulher e seus filhos sem pensão por morte. E por sorte, ele se filiou à Previdência Social. E quando ele morreu, ele era um segurado da Previdência Social. Para fins de pensão por morte, é necessário que a pessoa que morreu, no dia do óbito, ostente a qualidade de segurado da Previdência Social. Se não ostentar, não haverá concessão de pensão por morte, porque quem morreu não é um segurado. Quem morreu é um não segurado da Previdência Social. A única exceção a essa regra é a súmula 416 do STJ. O único caso em que a pensão por morte é deferida, inclusive pelo INSS na via administrativa, é quando a pessoa que morreu, um ex-segurado, mas ele já tinha as condições para uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição especial. Aí, nesse caso, defere-se a pensão por morte. É a única exceção. No caso aqui, por sorte, como ele se filiou após o primeiro acidente, no dia do óbito, o Alexandre era segurado da Previdência Social. Moral da história, considerando que a pensão por morte dispensa a carência, artigo 26, inciso 1 da Lei 8213, e vejam que houve carência de 24 recolhimentos mensais durante a vigência da MP 664, mas a Lei 3135 não aprovou isso e voltou a ser o que era em termos de carência. Pode conferir a redação atualizada sempre do site oficial, texto compilado no planalto.gov.br, que é a fonte oficial. Está lá, artigo 26, inciso 1, independe de carência, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente e salário família. Logo, vai ter pensão por morte, sim. Nessa condição, os filhos e a esposa de Alexandre não receberão pensão por morte pelo fato de não ter sido cumprida a carência de 12 meses. Falso, pensão por morte não exige período de carência. Ok? Vocês querem aprofundar? Infelizmente não tenho esse feedback imediato de vocês para fazer uma enquete aqui ao vivo para ver. Se essa morte fosse hoje, pelo atual regime, como é que ia ficar com as novas regras de pensão por morte? Bom, o benefício ia ser concedido. No caso, para o cônjuge, companheiro ou companheira, nós temos a exigência de 2 anos de casamento ou união estável e de 18 contribuições. A questão não dá essas informações. Se não tiver 2 anos de casamento ou não tiver 18 contribuições, o cônjuge, companheiro ou companheiro recebe a pensão por apenas 4 meses. Mas tem um detalhe, ele morreu de acidente. E quando a morte do segurado é por um acidente de qualquer natureza ou causa ou doença ocupacional, não se aplica aquela faixa de 4 meses para o cônjuge. Então aqui eu precisava saber a idade da esposa do Alexandre. Se ela tivesse de 43 anos para baixo, a pensão seria temporária, naquelas faixas de duração de 3, 6, 10, 15 ou 20. Mas se a esposa do Alexandre tivesse 44 anos de idade, a pensão seria vitalícia. Então vejam que morte por acidente, mesmo que não hajam 18 contribuições, que for o caso, mesmo que o casamento não tenha 2 anos, não se aplica aquela faixa provisória mínima de 4 meses. Para os filhos dele, nada muda, eles vão receber a pensão até a maioridade previdenciária, em regra 21 anos de idade, podendo se antecipar pela emancipação a contar dos 16 anos. No entanto, se o filho for inválido para o trabalho, for deficiente mental ou intelectual ou for deficiente grave, já considerando a atual redação da Lei 13.146, o Estatuto do Deficiente, conservará a qualidade de dependente mesmo após a maioridade previdenciária. Ok? Vamos à questão 49. Se determinada pessoa que nunca exerceu atividade econômica e nem contribuiu como segurado facultativo, tiver ingressado no regime geral de previdência social em 5 de fevereiro de 2010, na qualidade de empregado, fraturar a perna direita em uma partida de futebol, ela não fará jus ao auxílio-doença, pois ainda não terá completado o período de carência indispensável à concessão do benefício. E a questão é falsa.
A regra geral é que o auxílio-doença exige período de carência de 12 recolhimentos mensais. Esta regra geral está no artigo 25 da Lei 8213. Só que a questão não cobrou a regra geral, caiu uma das 3 exceções. As 3 exceções de dispensa de carência para o auxílio-doença são as situações descritas no artigo 26 da Lei de Benefícios. Quando o segurado se incapacitar para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, que é a hipótese normativa do artigo 59 da Lei 8213, ele fará jus ao auxílio-doença, que tem 3 exceções de carência no artigo 26. São os 3 casos de auxílio-doença em que não haverá carência. Se a incapacidade decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa, pode ser tanto um acidente de trabalho, como um acidente que não seja de trabalho. Se a incapacidade decorrer das doenças ocupacionais, que são 2 nos termos do artigo 20 da Lei 8213, que é a doença do trabalho e a doença profissional. E ainda, se for uma doença grave prevista no artigo 151 da Lei 8213, como a AIDS, como o câncer, como a cardiopatia grave, o Parkinson, a esclerose múltipla, a espondiloartrose anquisolante, a contaminação por radiação, entre outras, a carência também vai ser dispensada, mas prestem atenção. No caso de doença grave prevista no artigo 51, para que haja dispensa de carência, é necessário que a pessoa seja contaminada pela doença após a filiação previdenciária. Se for antes, vai exigir carência. Moral da história. O único caso de auxílio-doença que vai exigir carência, que é a regra geral, é o segurado que está com a doença que não é grave, ou então com a doença grave prevista em lei que é anterior à filiação. Se eu pego aquela gripe, não tinha aquela gripe N1, não sei o que, aquela que ficava um mês de cama, pronto. Esse caso tinha que ter a carência de 12 recolhimentos mensais, porque não é uma doença grave prevista no artigo 151 da Lei 8213. A questão diz que ele ingressou como segurado do regime geral em 5 de fevereiro de 2010 como empregado e fraturou a perna em uma partida de futebol. Ora, fraturar a perna, acidente de qualquer natureza ou causa, mesmo que não é ligado ao trabalho, mas é um acidente. Fraturar uma perna é um acidente, é um trauma, um evento abrupto, inesperado. E aí, nesse caso, vai cair na dispensa de carência do benefício do auxílio-doença. Ok, gente? Fechamos as questões do concurso 2008 e 2010 para servidor do INSS. A partir de agora, vamos entrar em um bloco recente de questões de 2015. Esse bloco da agora, a gente já fez questões aqui no começo da prova 2015 de advogado da União. Agora vamos trazer um blocozinho de questões da Defensoria Pública da União 2015. Algumas delas têm um nível mais elevado, o que eu acho fantástico, porque os preparando para questões de nível mais elevado, a tendência é que você ache a maior parte, pelo menos, das questões do INSS mais fáceis. Mas não se enganem, teremos questões difíceis também na prova do INSS, posso apostar. Vamos à questão 150. Aquele que, em contrapartida, pelo desempenho das atividades de síndico do condomínio edilício onde resida, seja dispensado de pagamento da taxa condominial sem receber qualquer outro tipo de remuneração, enquadra-se como segurado facultativo. Falso. O síndico de condomínio, quando remunerado, ele é colocado como segurado obrigatório contribuinte individual dentro do artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213. Mas não bastava saber disso. O síndico remunerado pode ser aquele que recebe dinheiro diretamente do condomínio, mas, de acordo com a Receita Federal do Brasil e com o Superior Tribunal de Justiça, que nesse ponto se entendem, o síndico que fica isento do pagamento das despesas da taxa condominial, aquilo ali já enquadra como remuneração indireta, ele vai entrar como segurado obrigatório contribuinte individual. E a questão deu essa informação. Aquele que, como contrapartida pelo desempenho das atividades de síndico do condomínio edilício onde resida, seja dispensado do pagamento da taxa condominial. Aqui nós temos uma remuneração indireta, um contribuinte individual. Nesse sentido, por exemplo, no STJ, o julgamento do recurso especial
411.832. Então, é segurado obrigatório contribuinte individual, não é segurado facultativo, por isso a questão é falsa. Vamos dar o intervalo. Próximo bloco, vamos seguir com as questões da DPU a partir da questão 151.